Olá! Hoje a nossa exploração mergulha numa análise psicológica bem específica, sabe? Sobre o hipotireoidismo de Hashimoto, vista por uma lente diferente, a do material corpo que fala. Isso mesmo. A fonte usa um caso, o da Fernanda, 42 anos, para investigar a doença além do físico, buscando significados, significados simbólicos, emocionais, Exato. tentando entender como o corpo pode estar sinalizando conflitos lá de dentro. E é bom já deixar claro, né? A abordagem aqui não é. Não, de jeito nenhum substituir o tratamento médico. É fundamental frisar isso. A ideia é complementar, oferecer uma escuta da dimensão psíquica. Uma escuta diferente. É, A proposta central que o material traz é potente, eu diria. Uma doença autoimune, como Hashimoto, onde o sistema de defesa ataca o próprio corpo. pode simbolizar talvez uma desconexão interna muito radical, sabe? Tipo uma guerra civil, mas no nível celular, que talvez reflita um conflito da psique. Uma guerra civil interna. É forte isso. Ok, vamos tentar desempacotar um pouco essa ideia. O material associa a tireoide, simbolicamente falando, com o que exatamente? Então, associa com a expressão, com a nossa voz, a nossa identidade, o ritmo interno da vida da pessoa. Entendi. E aí, nessa leitura, o hipotiroidismo poderia espelhar uma desvalorização de si, uma dificuldade de expressar o que sente ou as necessidades, de colocar limites, sabe? Aquele padrão clássico, talvez, de cuidar mais dos outros Isso. do que de Como- si mesma. A ponto de quase se apagar na relação com o outro. E o material vai além, né? Descreve um perfil psicológico que poderia estar associado. Sim, e isso é fascinante. Fala de uma autocobrança, nossa, altíssima, perfeccionismo, uma autocrítica que não dá trégua e muitas vezes silenciosa, que é o pior. Aquela voz interna. Exatamente. E por baixo disso tudo, frequentemente, uma sensação de inadequação. Mesmo que por fora a pessoa pareça super competente, controlada. Uma fachada, uma fachada. A análise chega a sugerir algo bem impactante, que a pessoa adoece como se tivesse, simbolicamente, perdido o direito de ser imperfeita. Nossa, perdido o direito de ser imperfeita. Pesado. Muito. Isso se conecta com a ideia de uma autoagressão, meio velada, sabe? Onde o sistema imunológico funcionaria como um carrasco interno, minando a própria vitalidade. Essa imagem do carrasco interno realmente mexe com a gente. E essa leitura simbólica, ela se estende para os sintomas físicos também, né? Como eles justificam isso? Sim, eles propõem metáforas. Por exemplo, o cansaço extremo poderia ser o peso das demandas emocionais que a pessoa não consegue falar, não verbaliza. Faz sentido? O ganho de peso. Talvez como carregar fardos que, na verdade, não são seus. Problemas dos outros, responsabilidades excessivas, E a queda de cabelo, que é algo bem comum. poderia ser lida como uma identidade que se sente fragmentada, perdida. Mas veja bem, a fonte não diz que isso é a causa direta. É uma linguagem simbólica, é um convite à reflexão, então. Exato, um convite através de perguntas bem diretas como: o que eu não estou conseguindo dizer? Ou, de quem eu ainda estou tentando merecer amor, aprovação? Perguntas que vão fundo. E tem uma que acho particularmente profunda. Quem dentro de mim me abandonou primeiro? Mexe com a nossa relação mais básica conosco, né? Com certeza. E diante desse quadro, que caminhos terapêuticos essa análise sugere para ir além da medicação hormonal? Olha, os caminhos apontam muito para uma reconstrução interna. Sugere-se, por exemplo, revisar a própria história de vida, a narrativa que a gente conta sobre quem a gente é. Repensar a identidade. Isso propõe também uma reconexão real com o corpo, não só como algo que precisa de remédio, mas como fonte de sabedoria, uma escuta corporal mais atenta, sabe? Tipo, sentir o corpo de verdade. Exato. Indica-se trabalhar a voz e a expressão. Não só a voz física, mas a expressão simbólica do que se é, do que se quer. E tem a questão familiar também, né? Sim, investigar possíveis lealdades familiares invisíveis. Padrões de silenciamento, de autossacrifício que às vezes vêm de gerações. E, claro, repensar o tempo interno.
Desacelerar. Desacelerar. Algo difícil hoje em dia. Fundamental. E, por fim, cultivar a aceitação da própria imperfeição. Aquela que, simbolicamente, a pessoa teria perdido o direito de ter. O material até dá um exemplo prático disso, né? Menciona uma jornada simbólica de cura de 7 semanas. Isso com temas para cada semana. Cansaço, identidade, voz, culpa. É um exemplo de como tentar estruturar essa exploração interna. Mas, e aqui é crucial, as limitações, né? Exato. Isso levanta uma questão importante sobre como integrar corpo e mente sem cair em armadilhas. Essa análise é uma construção simbólica, baseada no que eles chamam de perspectiva fenomenológica, ou seja, focada na experiência vivida, e em abordagens integrativas. Que combinam várias terapias. Isso, mas jamais substitui o acompanhamento médico com o endocrinologista, o tratamento padrão e a psicoterapia formal com um profissional qualificado. Fundamental não cair no erro de culpar a pessoa pela doença, né? Ou achar que é só emocional. De forma alguma. Não é reducionismo psicoemocional. É oferecer uma camada a mais de compreensão, uma ferramenta complementar. Entendido. Então, para a gente amarrar o que tudo isso significa, qual a grande mensagem que a gente tira dessa fonte? Olha, eu acho que a grande mensagem é a possibilidade de olhar para o Hashimoto não apenas como uma disfunção da glândula tireoide, Mas como algo mais talvez como uma comunicação complexo. do corpo, uma mensagem sobre conflitos internos ligados a quem a gente é, como a gente se expressa no mundo e como a gente se aceita ou não se aceita. A doença como um chamado, talvez? Um chamado, exatamente, para uma escuta mais honesta, mais profunda de si mesma. Interessante. E para deixar uma reflexão final inspirada na própria fonte, se a gente considera essa ideia do corpo que fala para o Hashimoto, que outras coisas na nossa vida, sabe, outras manifestações físicas, sintomas que voltam sempre, ou até padrões de comportamento, Que a gente repete. isso, que outros padrões poderiam ser lidos para além do óbvio, da superfície? O que mais em nós pode estar tentando comunicar algo importante, pedindo para ser ouvido com mais atenção, com mais cuidado?